E finalmente foi ouvido o Paulete e o Fernando. O depoimento mais esperado seria o do Paulete. Como foi o início da fala dele? Ele mudou a cena do crime? Boa tarde. Totalmente, né? Foi surpresa, né, para todo mundo que estava lá na sala, quando ele começou a falar, né, a contar, né, o que teria acontecido, né, no dia do crime. Então, falou coisas assim absurdas, né? Assim, coisas sem nexo, que assim todo mundo ficava se olhando e sem entender, né, por que ele estava, né, falando aquele tipo de coisas. Ele chegou a tirar a culpa do Fernando e assumir só para ele? Totalmente. Ele chegou a dizer que foi uma armação que fizeram para incriminar o Fernando, que o Fernando é totalmente inocente, que o Fernando nunca esteve na residência dos meus pais, naquele domingo, naquele dia 11 de dezembro de 2016, que só ele, né, que esteve, né, e aí relatou que entrou, que o Iata estava em pé, no quarto, ele já foi, entrou, já foi atirando. Diz que deu um tiro, a juíza perguntou aonde, né, esses tiros, ele disse que foi um na cabeça e um no estômago. E que, mesmo assim, o Iata baleado correu para pedir ajuda, correu para a sala, da sala ele subiu no sofá, do sofá subiu na janela, pulou para o murinho que tem, né, e subiu no telhado da casa, destelhou, né, tirou as ripas e foi pular, para, né, isso fugindo dele, Paulete. E, nesse pular, ele caiu de mau jeito, caiu de cabeça, né, quebrou o pescoço. Então, o que matou o Iata foi a queda e não os tiros, porque ele disse que só baleou, não atirou para matar. E a motivação? Ele chegou a dizer por qual motivo que ele tentou, ele mesmo, como ele acaba de afirmar, que ele tirou a vida do Iata, por qual foi o motivo? Ele falou que, acho que de conhecimento de todos, que existia uns vídeos dele dançando de cueca, né? Eu mesmo tinha esses vídeos. E aí ele alegou que o Iata teria hackeado a senha dele, né, do Face e do WhatsApp e do telefone, e que o Iata teria postado esses vídeos dele dançando, né, de cuecas, e que por isso ele estava sendo ameaçado de morte, né? E ele ficou com muita raiva disso. E por isso executou, assim, veio para matar. Mas que depois se arrependeu, assim, diz que veio com tanta fúria, né, porque tinha sido ameaçado, diz que uma mulher deu um tapa na cara dele, chamando ele de indecente, imoral, né? E aí ele ele disse que esse tapa dessa mulher foi no sábado e ele matou no domingo. Quer dizer, ele disse que não teve essa questão de um mês. Negou, né, que o Fernando teria vindo aqui um mês antes com a faca, né, que entrou, jogou videogame, isso tudo ele negou. Isso que foi coisa de momento. Os pertences que foram encontrados na casa do Paulete, que eram também os pertences do Iata, ele chegou a dizer que os pertences é dele no depoimento? Chegou a dizer, não, que era do Paulete? Que era dele, os pertences que foi encontrado do Iata, né, que vocês conheceram os pertences lá. O Paulete confirmou que os pertences era dele, Paulete, ou era do Iata? Não, que era do Iata, que o Iata tinha deixado lá com ele. Não só os pertences do Iata, como tinha pertences meu lá, do meu filho, né? Ele disse que o Iata levava para lá. Como era a relação do Iata com o Paulete? Não tinha, assim, relação, entendeu? Porque o Paulete, o Iata, ele trabalhava, né? E o Paulete, quando ele morou aqui em casa, na casa da minha mãe, era assim, o Paulete era trabalhando e o Iata trabalhava de manhã e de tarde, né? Então não tinha esse contato. Quando o Iata estava em casa, o Iata ficava sempre no quarto dele. Até mesmo quando estávamos só nós, família, ele nunca estava assim com a gente, o Iata. Ele sempre estava lá no quarto, porque ele gostava muito de videogame, né? Muito de estar sozinho para mexer lá na internet dele, entendeu? Então ele era assim, muito reservado. Então não tinha, falava assim, né? Se o Iata chegasse, o Paulete tivesse, oi, Paulete, mas não tinha aquela amizade, aquele de conversar, de colegagem, de amizade, não tinha.
E ele chegou a dizer que o Iata frequentava a casa dele, e foi desmentido, porque os vizinhos que deporam antes dele, né, a juíza perguntou se o Iata frequentava. Eles disseram que nunca viram o Iata lá na casa do Paulete. A convivência com vocês aqui da casa, ele chega a relatar a convivência de vocês também no depoimento dele, com você, com sua mãe, com seu pai, ele chegou a relatar como era a vivência dele com vocês? Chegou a falar, falou que com minha mãe, comigo, né, nós éramos muito boas para ele. Para o meu pai, a princípio, ele disse que meu pai era gente muito ruim, né, que meu pai não deixava ele assistir televisão, que por isso ele comprou uma televisão, que essa televisão aquela televisão do Iata, ele disse que era dele, né, que comprou por causa do meu pai, que não deixava ele assistir, e no final terminou dizendo que meu pai era uma pessoa muito boa para ele. Não tinha o que dizer do meu pai. Meu pai, todos os dias, colocava R$ 20 de crédito no celular dele. O depoimento dele foi um depoimento nervoso ou ele estava tranquilo? Tranquilo, tranquilo. Quando as vizinhas, duas vizinhas dele, falaram para a juíza, ela perguntou, né, se elas já tinham visto o Iata alguma vez, que elas disseram que não, que nunca. Ele disse para aí a juíza relatou para ele: só você que está dizendo que o Iata era seu amigo e andava na sua casa, porque aqui, os outros depoimentos todos confirmam que o Iata nunca esteve na sua casa. Ele disse que todo mundo era mentiroso. Houve algum advogado para defender o Paulete? Houve, sim, ele é um defensor público. Como foi? Como ele se manteve, o defensor público, no momento do depoimento do Paulete? Ele ficou bastante atento e fez, sim, algumas perguntas, né, para o Paulete, mas o Paulete, ele conheceu que o Paulete estava mentindo, né? Até porque ele tem um processo. Existe, cada um de nós que fomos na delegacia, né, que conversamos com o delegado, nós relatamos o que aconteceu na época. Então, aquilo ali fica no processo, né? Então, lá, no momento que como eu fui depor, eles fazem algumas perguntas, né, para depois ler o que a gente disse na época. Então, o que o Paulete colocou, nada ele disse agora. Sempre havia uma contradição. Então, a juíza perguntou, então, por quê? Que ele estava totalmente diferente do que ele falou. Então, ele alegou que a polícia tinha colocado saco na cabeça dele, né, que tinha torturado, né, ele, e que por isso que ele quis se suicidar, né, com aquelas facadas, que disseram que iam jogar ele numa sala lá, que iam fazer dele uma mulherzinha, né, e a juíza cortou ele imediatamente, né, porque disse que geralmente os presos, geralmente eles chegam com com essa conversa. Aí ela até explicou, né, que quando um preso está em poder da polícia, que ela passa para uma PPR, né, quando ele teve, o diretor é feito um corpo de delito. Então, o diretor da unidade prisional, ele não pode receber, ou ele pode até receber, mas ele tem que fazer um comunicado que aquele preso está com hematoma, ou um braço quebrado, se é que, né, alguma coisa desse tipo. Se ele não faz isso, ele é o responsável, ele é responsabilizado, né? Então, ela disse que ele olhou lá e disse que não tem nada. Ela estou lendo aqui sua história, você foi entregue são e salvo, que não tem, né, fora o que você mesmo fez, né, as facadas, você não tem hematoma, você não tem nada. A integridade física dele foi mantida. Que comprova que você foi torturado. Sobre o terceiro envolvido, o que ele chegou a relatar, que existe o Paulete, o Fernando e mais uma pessoa. O terceiro, certo. O bom foi isso aí, porque o Paulete falou que esteve aqui sozinho, né, embora aqui tenha as câmeras, foi falar isso para ele, que as câmeras não mentem, né, ele veio, o Paulete, com 10 minutos veio o Fernando, mas mesmo assim ele confirmou dizendo que não, que era uma montagem que tinha sido feita, né, para incriminar o Fernando. O Fernando, da mesma forma, né, disse que não sabia desse crime, não sabia dessa premeditação, não conhecia o Iata, não teve aqui, né? E teve já umas 6 horas para pegar a televisão que o Paulete já havia deixado aqui no sofá. Então, ele só entrou aqui até a sala. Veio com o Paulete, pegou a televisão e foi embora, sem saber de crime nenhum. E o terceiro comparsa veio para desmentir tudo. Ele disse o quê? Disse tudo, disse que estava sendo planejado desde junho, né, do ano de 2016,
né? Já tinham tentado, perseguindo o IATA, né? Assim, sem o IATA saber, né? Já olhando aonde ele andava, por onde ele andava, né? Já tramando, né? Que o Paulete tinha, segundo ele, o Paulete comentou que tinha um namorado, um policial militar, e que o Paulete tinha um caso com esse policial, e que o Paulete estava pretendendo matar o policial, inclusive marcou um encontro com o policial para poder matar e ficar com a arma para matar o IATA. Foi feito, diz que ele fez um encontro, diz que no bairro da Granja, no Matagal, e o policial de última hora ligou, dizendo que estava com dor de barriga, que não dava para ir àquele encontro. E o Fernando já estava também escondido com a faca para matar. Então, como não deu certo esse encontro com esse policial, foi quando ele lembrou, né, que na residência onde ele trabalhava existia uma arma, né, guardada em cima dentro de uma caixa de sapato, né, em cima do guarda-roupa. Foi daí que ele, então, teve a ideia de pegar a arma. Então, essa arma veio para cá, para a casa dos meus pais, no sábado. Ele trouxe numa caixinha de sorvete, foi colocado na geladeira, uma geladeira que tem aqui que não funciona, né? A gente coloca garrafas de refrigerante, né? E aí ele colocou, e no domingo ele já veio, né? E logo depois veio o Fernando. Então, caiu por terra o que o Paulete, né, e o Fernando... E, para surpresa da gente, o Paulete ele estava na unidade em Passo do Lumiar e o Fernando em Pedrinhas. E eu questionei isso com a justiça, por quê? O Paulete, ele é portador do HIV e ele nunca gostou de estar lá nesse local, né? Então, ele fez greve, ele não recebia mais visitas do psicólogo, de assistente social, não estava mais tomando os remédios, por isso que ele adquiriu a tuberculose nível 3. E ele dizia que só voltava a tomar medicação se ele fosse transferido. E ele foi atendido, né? Nós não sabíamos disso. Então, ele foi transferido para as Pedrinhas. De certa forma, foi uma regalia. Uma regalia. E só ontem nós soubemos, até mesmo pela juíza, ela leu lá, eles estão na mesma ala, inclusive, né? Então, eu acho que não poderia ter acontecido isso, eles estarem... Por isso que a história deles bateu. O Paulete disse que só foi ele, matou sozinho, e o Fernando disse que nunca esteve aqui. Então, eles tiveram, sim, né, tempo de conversar, eu não sei se foi o advogado do Fernando, mas eles tiveram, sim, todo. E a juíza ainda falou assim, estou vendo que vocês estão conversando demais nas Pedrinhas, né? Estão tendo muito tempo para conversar. O Paulete mostrou arrependimento? Não, em momento algum. É tanto que ele se referia ao IATA como o fulano. Eu matei o fulano. Eu entrei, subi no quarto, o fulano estava no quarto, eu fui e dei um tiro na cabeça e no estômago do fulano. O Fernando mostrou arrependimento? Não, até porque ele disse que nunca esteve aqui, né? E a terceira pessoa que participou, ele mostra arrependimento de ter participado? Sim, inclusive até ele disse que se pudesse voltar assim, ele disse que avisaria, pelo menos viria aqui para avisar. Qual será o próximo passo da justiça agora? Agora eles vão ser pronunciados, né, e vão para a júri, né? A previsão será para dezembro, se não tiver nenhum contratempo, né, porque a nossa justiça também ela é muito falha, né? Ela prende, mas também ela te dá várias brechas para você recorrer, né? Então, pode acontecer, né, alguma coisa desse tipo. E se acontecer algum imprevisto, né, nesse sentido, aí não acontece esse ano, né? E provavelmente só ano que vem. Mas, assim, pelo que eu conversei, não com a doutora, mas com o doutor Ferdinando, ele tem muito interesse, assim, que fosse ainda esse ano, né? E a previsão mesmo para dezembro. Então, é tudo certo, né? Não tem data, mas dezembro.